Olá para você que acompanha a TV Câmara. O IF Sul de Minas atua em toda a região por meio de campos nas cidades de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Possui ainda campos avançados nas cidades de Três Corações e Carmos de Minas, além de polos em 40 outros municípios. O Instituto atende hoje a 26 mil alunos, presenciais e à distância. Além de formar alunos em toda a região, o IF Sul de Minas realiza uma série de trabalhos extraclasse. Para dar a dimensão dessas atividades, o Instituto acaba de lançar a revista Extensão do IF Sul de Minas. Para falar sobre ela, o Educação em Foco de hoje recebe o professor e pró-reitor de Extensão, Kleber Ávila Barbosa. Seja bem-vindo, professor. Professor, quando a gente ouve falar de instituições de ensino, a gente nem sempre atenta para os outros trabalhos, extraclasse, que são realizados, os chamados projetos de extensão, Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como que funciona hoje os trabalhos de extensão do IF Sul de Minas. Tá, bem, eu agradeço o convite, e realmente nossa instituição, as instituições federais, instituições de cursos profissionalizantes, elas, até por um princípio constitucional, elas têm, o trabalho composto na tríade, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, nossa pasta dentro do Instituto Federal, nós estamos hoje aí com os 8 campos e mais de 40 cidades aí atuando com polos, e o trabalho de extensão eles têm sido numerosos. E a extensão, ela significa você sair do ambiente acadêmico e fazer uma interação, um diálogo com a sociedade. Você busca construir uma relação de mútua cooperação, onde, através de questões, trabalhos na área científica, culturais, de esporte, por eventos, fazer de uma forma que o cidadão, a sociedade possa obter conhecimento e alavancar dentro das suas potencialidades. E quais são hoje os principais projetos de extensão trabalhados pelo IF Sul de Minas na região? Bem, os projetos são numerosos. Quando nós falamos aí na área de extensão, nós trabalhamos com eventos. No último ano, nós tivemos mais de 80 eventos que congregam a parte de semanas tecnológicas, de congressos, simpósios, fóruns, cursos de capacitação. Nós temos aí a parte de atender o mundo do trabalho, as demandas chegam para nós. Então, nós trabalhamos também na área de cultura, área de esportes, para fomentar isso dentro dos nossos alunos. Trabalhamos também na assessoria internacional, onde nós trabalhamos enviando alunos de nossa instituição para outros países e também recebendo aqui na nossa instituição, dentre os nossos alunos, que eles têm essa condição de ter uma experiência fora. Mas esse intercâmbio de alunos, ele acontece só nas cidades onde possui os campos? Como que funciona isso? Bem, dentro da nossa área de atuação, o campo sede, como você bem colocou, são 8 cidades, mas elas recebem alunos de 180 municípios aqui do sul de Minas e até alunos de outras cidades também. Então, todo aluno que ele é regular dentro do Instituto, nós abrimos um edital anual, onde nós fazemos a seleção dos alunos. A exigência é que ele não esteja no primeiro semestre nem no último semestre do curso. Porque isso permite que ele faça uma experiência externa e volte e termine o curso dele aqui, traga essa experiência e contemple a formação dele dentro da nossa instituição. No último ano, para você ter uma noção, nós enviamos 36 alunos ao exterior e recebemos 19. Então, realmente, essa política e os alunos é algo que eles apreciam muito e nós não temos dúvida quanto à contribuição disso na formação profissional dele. Esse é um dos projetos de extensão. Tem outro projeto de extensão que funcione hoje como uma vitrine dos trabalhos extraclasse do IF Sul de Minas? Bem, nós temos aí vários eventos que todos eles a gente tem uma participação maciça, do público externo, da sociedade, onde nós temos condições de ter um diálogo. Por exemplo, nós tivemos aqui em Pouso Alegre mesmo, agora em novembro, uma feira de estágios. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a nossa estrutura, um convite a 45 empresas, montamos estandes e as empresas recebiam, nós trouxemos alunos de todos os campos, onde havia esse diálogo,
A empresa colocava qual o perfil do aluno, né, quais as demandas que ela tem com relação a esse novo profissional, e o aluno já deixava ali um contato, deixava um currículo, né, então realmente foi um momento de aproximação muito bacana. Mas nos campos agrícolas, né, que a gente considera ainda que é as antigas escolas técnicas, que é Machado, Muzambinho, Inconfidentes, nós temos uma ação também muito potencializada com relação à agricultura. Né, para você ter noção, no último mês nós tivemos um fórum de desenvolvimento da cafeicultura lá em Muzambinho, onde nós tivemos a participação de 600 produtores rurais. E ali é um momento onde os alunos, os docentes e toda a comunidade, porque a extensão, se você me pedir para definir ela em poucas palavras, eu diria, a extensão é aluno, sociedade, professor. Essa tríade, né? Ela tem então, muito esse foco de fazer esse elo com a comunidade, sem dúvida. Né? Então, realmente, esse é o princípio. Assim, e os avanços que a gente percebe nessa relação, né, ela realmente é uma relação ganha-ganha, que a gente chama. Porque quando você tem o aluno tendo essa aproximação com a sociedade, ele tendo condições de identificar a prática profissional, tendo condições de identificar quais são as potencialidades que ele tem, né? E, do outro lado, uma sociedade que, quando você ministra um curso, você tem um aperfeiçoamento profissional, você cria possibilidades de emprego, até a própria autoestima das pessoas que participam de um curso de curta duração, que participam de um evento, de uma atividade que nós promovemos. Então, realmente, é muito importante. A gente nota claramente isso dentro, né, dos resultados aferidos. E, recentemente, o Instituto lançou, inclusive, uma revista voltada para divulgar os projetos de extensão, né? Fala um pouquinho para a gente dessa revista. Tá, então, a nossa revista, né, de extensão, ela é o primeiro exemplar que nós estamos trabalhando, justamente no sentido de prestar contas à sociedade, quanto ao desafio que é a extensão, mas também o volume, a quantidade de trabalhos que nós temos, né, aferido dentro da instituição, no sentido de que forma nós podemos explanar e apresentar à comunidade interna e externa, porque interessante, até dentro do próprio instituto, devido à questão multicamp, um campus às vezes não tem conhecimento de uma ação tão importante que outro campo faz, que é dirá ao público externo. Então, o objetivo da revista foi justamente dar essa visibilidade às ações, de forma que elas tenham um despertar quanto ao interesse de um campus para uma ação que está sendo desenvolvida no outro, né, que possa realmente gerar um benchmark, né? Ou seja, a cópia das boas práticas. Então, a revista nós temos aí esse ano, nós dividimos ela em eventos, programas, projetos, né? Então, realmente, quando nós verificamos aqui o volume de ações, e eu costumo conversar com o pessoal, né, da nossa equipe, na instituição, os colegas servidores, o que nós falamos? Olha, a revista ela não consegue retratar ainda todos os trabalhos, todos os projetos, todas as ações de extensão. Né, tão ampla que são, volumosas que são, mas o objetivo justamente foi trazer, né, essa visibilidade a inúmeras ações e os impactos tão positivos que ela tem. Né, nós vemos aí projetos em diversas áreas, por exemplo, ecoterapia com alunos com necessidades especiais, temos práticas de esportes com idosos nos campos, né? Nós temos a atividade de coleta seletiva, os alunos indo para a praça, tendo acompanhamento de enfermagem junto às pessoas. Então, vários projetos. O programa, por exemplo, Mulheres 1000, um programa que até aqui em Pouso Alegre nós tivemos uma experiência muito exitosa com ele, quando nós avaliamos aí, promovemos um curso de cabeleireiro. Então, você vê o entusiasmo das alunas, como que isso geralmente gera um empoderamento, como que isso é gratificante se você despertar, né, nas pessoas um sentimento de competência. E grande parte dessas pessoas, né, que a gente consegue atender nos eventos, nos programas, por exemplo, os eventos ano passado nós tivemos uma participação em torno de 21 mil pessoas. Né? Só essa feira de estágio que eu mencionei anteriormente, tivemos 2 mil participações. Né? Mas grande parte dessas pessoas que às vezes você traz um despertar para o meio acadêmico. Nós percebemos aí vários alunos que entram no nosso curso técnico, nossos cursos superiores, né? E você percebe que foi por uma ação que ele conheceu o instituto, conheceu e sentiu realmente que tem condições. Ele é viável, ele consegue acessar isso, algo que estava distante. Então, esse programa do Mulheres 1000 foi um exemplo claro do governo federal que a gente teve aí no último ano,
né, dentro das nossas ações de extensão. Então, todos esses projetos, eles atendem, né, fora os projetos internos. Mas essa revista, então, ela vai circular apenas nos campos do IF Sul de Minas, seria isso? Não, nós fizemos uma tiragem de 1000 exemplares, é pouco ainda se imaginarmos aí a demanda que nós temos, né, mas o principal objetivo dela é colocar a comunidade interna, mas também a comunidade externa. Então, nós fizemos o envio a N instituições, né, da nossa região, para todos os institutos do país, nós enviamos também, né, para o MEC, para outras universidades, escolas, prefeituras parceiras, porque realmente é onde nós podemos colocar, né, o que o Instituto tem de bom aí nas suas ações, as potencialidades, porque um projeto, às vezes, nós podemos integrar ele com vários outros. Então, não é restrito à comunidade interna, como você me perguntou. Realmente, nós estamos enviando aí para todas as entidades parceiras. Pode ser que alguma aí a gente, né, possa ter passado, mas nós ainda estamos no momento de envio. E se algum cidadão quiser conhecer esses projetos de extensão, ele pode procurar o IF também para dar uma olhada nessa revista? Com certeza, né? Nós, infelizmente, não temos condições de dispor dela, né, num volume tão amplo, mas lá no Instituto nós temos, né, exemplares dela à disposição. Nas bibliotecas de todos os nossos campos, dos 8 campos, nós temos também exemplares disponíveis para leitura, né? Então, realmente, e nós fizemos também uma iniciativa que hoje, né, é o mais oportuno, que é ela digital. Nós temos a revista digital, então quem quiser conhecer ela não precisa deslocar o Instituto. É só entrar na nossa página, né, www.ifsudminas.edu.br, e ele vai ter ali acesso na lateral direita, né, da página, revista de extensão. Aí vai conhecer todos os projetos aí que nós estamos trabalhando aí nessa revista. Um outro projeto de extensão desenvolvido, né, pelo IF Sul de Minas é o Pronatec, né? Sim. Programa simbólico aí de formação de mão de obra, né? Como que funciona hoje a atuação do IF Sul de Minas no Pronatec? Bem, muito bom você ter lembrado quanto ao Pronatec, porque nós da extensão, nós trabalhamos com cursos de curta duração. E o Pronatec, né, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ele é um programa que nos trouxe essa possibilidade de intensificar isso. Porque anteriormente a gente já fazia vários cursos, né, como na revista tem alguns, de padeiro, de doce, de cabeleireiro, de manicure, N cursos, né, para agricultura familiar, de agroecologia. Mas o Pronatec, ele potencializou isso. O Pronatec, o que acontece? Nós, no último biênio, nós ofertamos 15 mil vagas dentro do Pronatec. Atendemos aqui todas as cidades, quando eu colocava no início, que nós, mesmo não tendo polo, né, não temos campos, nós temos os polos, então nós ofertamos em parceria com a prefeitura, com escolas, essa oferta de vagas, né? E realmente foi uma oferta que ela conseguiu atender uma demanda reprimida, uma demanda represada que a gente identificava, inclusive nos presídios. Nós tivemos aí participação em mais de 20 presídios, tivemos aí em associações, em cooperativas, em escolas. Então, a demanda chegava para nós, né? E nós, por exemplo, lá em Passos, nós tivemos cursos na área de moda, tivemos cursos, mais de 1000 alunos, por exemplo, em São Sebastião do Paraíso. Então, nos campos, né, que onde nós temos uma estrutura mais robusta, né, que é no caso Machado, Moçambinho, Confidentes, Passos, Pouso Alegre, Poços de Caldas, a gente intensificou bem, mas nas cidades também, onde tinha uma parceria já, né, o Pronatec foi uma questão que realmente... no início, alguns duvidavam realmente da efetividade do programa, mas a gente costuma observar onde o trabalho é sério, onde o curso realmente ele é tratado, né, com seriedade, compromisso, os resultados foram muito bons. Na revista nós tratamos alguns resultados desses e evidenciando o quanto foi, né, o ganho, o quanto foi oportuno. Obrigado, professor. O Educação em Foco vai para um rápido intervalo e a gente já volta para saber mais sobre os cursos de extensão no IF Sul de Minas. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias
extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo, reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Olá para você que acompanha a TV Câmara, o Educação em Foco está de volta. Hoje a gente está recebendo o professor e pró-reitor de extensão do IF Sul de Minas, o professor Kleber Ávila Barbosa, está falando um pouquinho para a gente sobre os projetos de extensão lá no Instituto. Professor, uma característica forte dos projetos de extensão é o elo, né, que se forma com a comunidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como se dá essa ligação, né, do Instituto Federal com a comunidade aqui na região através dos projetos de extensão. Bem, os projetos de extensão, eles têm essa natureza, essa característica de permitir, né, e ter essa aproximação, essa interlocução com a comunidade. Então, em vários momentos, né, nós temos esse contato que ele é quase que cotidiano com associações, com cooperativas, com outras entidades, né? Então, realmente, a gente chega para nós demandas, né, onde nós buscamos atender, né, a comunidade nas várias questões que nos são colocadas. Então, são questões, às vezes, de um apoio técnico, um apoio científico, uma consultoria, ou até mesmo um apoio no sentido de uma divulgação, um evento com relação a alguma temática, né? E as capacitações também, né? Quando nós temos aí alguma demanda, né? Até quando o meio empresarial mesmo, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, nós temos aí uma sintonia muito fina com a CIPA, né? Com o Sindivale. Então, muitas vezes, chega a nós, né, demandas no sentido do mercado de trabalho, que as próprias entidades entendem, né, que carecem daquela formação. Então, todas essas ações, elas se dão, então, através dessa aproximação. Essa é uma característica muito forte do IF Sul de Minas, né? Ele trabalha muito sob demanda daquela comunidade local, né? Sim. Olha, muito bom você colocar isso, né? Até nós fazemos uma analogia, né, com relação à nossa atuação, né, que nós devemos estar comprometidos com o desenvolvimento regional do Sul de Minas. O nosso instituto chama Instituto Federal do Sul de Minas, né? Essa nomenclatura, ela já nos designa qual que é a nossa função, o nosso compromisso.
Então, quando você coloca isso, né, os arranjos produtivos locais, as entidades, né, o mercado de trabalho, então o nosso papel de fomentar, a própria lei que nos cria, né, a 11892, ela já nos coloca claramente esse compromisso com o desenvolvimento regional. Então, as ações de extensão foram muito potencializadas com a criação dos institutos. Justamente por quê? Por exigir, né, esse franco contato. Para você ter uma dimensão, por exemplo, nós, antes de iniciarmos um curso, nós fazemos uma audiência pública na cidade ou na região para escutar e falar, olha, o curso demandado é esse curso. Por exemplo, aqui em Pouso Alegre, nós estamos seguindo nas áreas das engenharias, né? Então, nós fizemos aqui ao lado da catedral, né, naquele salão, tivemos uma audiência pública e foi apontada as engenharias, principalmente engenharia civil, engenharia química, por causa das empresas. Então, nós seguimos esse eixo de trabalho. E nosso último vestibular, o resultado está aí, deu mais de 50 por vaga na engenharia. Então, realmente, essa sintonia fina entre a instituição, né, o Instituto Federal e a sociedade, a extensão, ela faz esse papel de fazer essa comunicação, esse diálogo. Uhum. E dentro dos projetos de extensão, tem também o apoio que o Instituto dá para os alunos, né, nos estágios. Como funciona? Sim, então, essa relação, né, como nós mencionamos, a extensão com o externo, então o estágio ele tem essa natureza clara, que onde o aluno ele vai ter que ir colocar em prática, averiguar, né, se aquilo que ele está trabalhando em sala de aula, está sendo trabalhado no meio acadêmico, dentro da instituição, colocar isso em prática. Então a extensão viabiliza isso de que forma? No último ano nós tivemos aí a assinatura de mais de 150 convênios com empresas, com entidades. Esse ano o pessoal me passou, ainda semana passada, já estamos com 55 novos convênios e isso resulta em quê? Em possibilidades, né? O aluno ter condições de enxergar, né, um rol de possibilidades de empresas que atuam naquele eixo, naquela profissão que ele escolheu. E é muito gratificante quando um aluno nos retorna agradecendo com relação a essa, por ter oportunizado e dizendo o quanto é gratificante o estágio numa instituição onde ele tem condições de vivenciar a prática acadêmica. Né? Então, esse contato que nós fazemos com as empresas por meio de convênios, termos de cooperação técnica, e nós realmente pedimos, inclusive, os colegas servidores, né, até os próprios alunos, para que nos procurem com novas possibilidades. Né? Quando um aluno, por exemplo, olha, professor, tem uma empresa X que eu gostaria de fazer estágio lá, a gente já tem convênio? Eu respondo, se não temos, vamos ter já na próxima semana, porque esse é o nosso papel. Né, fazer com que o meio acadêmico dialogue com, né, a sociedade, com o meio empresarial, o meio produtivo, justamente como você bem colocou, né, essa questão do compromisso com o desenvolvimento regional, ela passa por esse alinhamento, né, de políticas, de diretrizes, né, que são trabalhadas, tem que caminhar de forma paralela. E todos esses projetos podem ser conferidos na revista, né? E vocês têm planos para novas edições da revista? Sim, realmente, o quanto oportuna foi essa revista para nós, porque realmente ela traz uma dimensão do volume de trabalho e dos impactos que eles trazem, né, enquanto extensão no nosso instituto. E sim, nós já montamos um comitê editorial que vai já nos próximos meses fazer o levantamento, porque essa revista, nós tratamos ela, foi o segundo semestre de 2013, né, e o primeiro semestre de 2014. Então agora a próxima edição será o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Inclusive, as ações estão acontecendo, né, rotineiramente, ultimamente. Né? Então, nós temos objetivo, sim, porque era um desafio. Quando nós colocamos, nós chegávamos para definir qual seria o formato, como que seria, né, a concepção da proposta. E realmente aqui eu tenho até que reconhecer e agradecer, né, os colegas que realmente se empenharam. Né, a coordenação de extensão dos campos, a coordenação de comunicação, tanto nos campos quanto na reitoria também, que realmente conseguiram colocar isso na prática, sabe? Conseguiu realmente consolidar nessa proposta. Então,
quanto nós verificamos que é oportuno quando, inclusive, para os alunos, para os colegas servidores, quando ele vê uma ação dele aqui e os outros institutos, a sociedade, conseguem, né, visualizar isso de uma forma tão clara e tão prática quanto foi a revista. Então, acreditamos que já para o final do segundo semestre nós já estamos saindo com a edição número 2 da revista, porque a concepção, a proposta é que ela seja anual, né, mas realmente com o número de páginas na próxima eu acredito que seja bem maior, porque é comum chegar nos campos o pessoal colocar, ô professor, mas tal projeto ficou aquele, pô, então na próxima ele sai. Bacana. E uma das críticas que se faz ao meio acadêmico no Brasil é justamente essa falta de diálogo, né, do meio acadêmico com a sociedade, né? Você acredita que os institutos tecnológicos eles vieram para quebrar esse paradigma? Bem, eu acho que é muito importante a sua colocação, porque os institutos, né, no país hoje nós estamos com 38 institutos, né, e assim, é uma forma e um modelo único quando nós avaliamos, né, em termos mundiais, as metodologias de educação, e realmente ele traz essa concepção da tríade, do ensino, da pesquisa, da extensão, mas esse compromisso com a realidade local, com a presença, né, com relação ao meio produtivo, com os arranjos produtivos, né? Então, acho que essa sintonia, ela é muito feliz. O ministro, nosso novo ministro agora que assumiu, né, há 2 semanas atrás, ele concedeu, né, uma reunião com os reitores e tudo mais, e ele comentou isso. Ele falou, olha, eu sou do meio acadêmico, eu sou professor de universidade e desconhecia com maior riqueza de detalhes a abrangência e as peculiaridades dos institutos federais. Então, quando nós pegamos aí, percebemos realmente que foi muito profícua, sabe, muito oportuna a concepção dos institutos, né? Essa concepção onde está muito articulada e muito, né, envolvida com a sociedade, com aquela questão regional, principalmente a questão regional. De fato, contribui bastante, né? Professor, o senhor pode fazer agora as suas considerações finais a respeito dos projetos de extensão do IF Sul de Minas. Bem, eu quero agradecer aqui o convite, né? Para nós é uma satisfação apresentar a nossa revista de extensão, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de extensão no Instituto, né? E realmente colocar aqui que nós estamos realmente disponíveis, né? O nosso papel realmente é atender às demandas da sociedade, é contribuir para o desenvolvimento regional. Então, fica aqui o nosso convite também, para quem quiser nos procurar, né, o nosso site, como mencionei anteriormente, tem lá até os contatos. Então, para demais propostas, demandas, né, a Pró-Reitoria de Extensão e o Instituto, né, o nosso reitor, o professor Marcelo Bergagnoli, ele sempre costuma dizer que esse ano é um ano desafiador, é um ano que, né, traz algumas peculiaridades, alguns ajustes, mas nós temos conseguido superar isso. E nós não vamos recuar na nossa proposta de diálogo com a sociedade, de crescimento conjunto e atender essas demandas que nos chegam. Então, nós estamos aí receptivos, né, e contamos, porque com mais instituições, com mais parceiros, para nós possamos avançar ainda mais dentro dos nossos trabalhos e na sociedade que tem tanta expectativa e tanta demanda por educação profissional nesse país. Obrigado, professor, pela presença. O Educação em Foco fica por aqui e a gente volta na próxima semana.